No vídeo passado eu abordei a construção dos resultados e discussões dos estudos de revisão. Hoje eu vou falar também de resultados e discussões, mas dos estudos qualitativos. Mas antes, se você não é inscrito no canal, clique aí embaixo, se inscreva e aperte o sininho das notificações para receber os vídeos em tempo real. Uma outra coisa, esse é o 20º vídeo da série. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí a ordem correta que eu faço a sugestão para vocês assistirem a todos eles. É uma mão na roda para quem está escrevendo o seu projeto de pesquisa ou sua versão final do trabalho. Lembre-se que aqui a pesquisa é sem mistério. Para escrever os resultados e as discussões de qualquer tipo de trabalho, é importante que você tenha alguns cuidados preliminares. Eu já abordei um pouco disso no último vídeo. O primeiro deles é como existem vários métodos de pesquisa, por exemplo, qualitativos, você precisa ler e estar bem seguro do método que você escolheu. Então essa é a primeira dica. A segunda é não fuja dos seus objetivos. Toda vez que você for escrever resultados e discussões, pare, leia novamente o seu objetivo e entenda qual foi a proposta metodológica do seu trabalho. E terceiro, tire as suas dúvidas com o seu orientador ou aqui comigo no canal. Falando agora especificamente de estudos qualitativos, a gente tem diversas metodologias que podem ser utilizadas. E muito provavelmente, se você está na fase inicial do seu projeto, você está estudando um pouco sobre isso para fazer a escolha correta. Agora, se você já está na versão final do seu trabalho, essa escolha já foi feita. Agora, independente do método qualitativo que você utilize para fazer a sua pesquisa, muito provavelmente você vai passar por um desses 3 métodos de coleta de dados. Você pode utilizar só um deles ou mais de um. O primeiro método de coleta, que é a entrevista, que é o mais comum nos estudos qualitativos. O segundo, que é a análise documental, que diz respeito a uma análise minuciosa dos documentos disponíveis para a sua área de pesquisa. E o terceiro, que é a observação, que também gera anotações do seu diário de campo durante as suas visitas ao espaço que você vai entrevistar ou as pessoas que você vai fazer a coleta de dados. E aí, quando eu estou falando de resultados desse estudo qualitativo, na verdade eu tenho que focar nesses métodos de coleta. Se eu utilizei a entrevista, os resultados vão ser trechos ou as falas dos meus participantes. Se eu utilizei a análise documental, vai ser a análise que eu fiz desses documentos. E se eu utilizei a observação, vão ser fruto dos registros de anotação que eu fiz durante essa coleta de dados. E se eu utilizei 2 métodos de coleta ou os 3, vai ser a mistura dos resultados desses 3 dados. Então lembre-se, quando você for escrever o resultado do seu estudo qualitativo, coloque o resultado das suas coletas de dados, mais especificamente desses 3 métodos que eu falei. Isso é uma dica se você vai colocar separados os resultados das discussões. Mas uma outra coisa que você deve lembrar é que nos estudos qualitativos é muito comum você ter um capítulo que se chama Resultados e Discussões e já vai fazendo a discussão deles automaticamente. Diferente, por exemplo, dos estudos quantitativos, onde é colocado separadamente um capítulo de resultados e outro de discussão. E aí, nesse caso, o melhor método para você escrever os seus resultados e discussões juntos é seguindo esse roteiro que vai aparecer para vocês aí na tela. Cada subcategoria dessa dentro dos seus resultados de discussão eu vou escrever da seguinte forma. A primeira parte dela eu vou colocar um texto introdutório explicando o que é essa categoria. Isso aí vai variar entre 2 e 3 parágrafos. E eu vou começar na apresentação dos resultados. Se os meus resultados foram de entrevista, eu vou colocar trecho das falas que são as coerentes com o meu método de pesquisa. Se é análise documental, eu vou tirar os trechos do documento que eu quero analisar e quero apresentar como resultado. E se for na parte de observação, eu vou levantar os elementos importantes da observação que eu fiz. E se for uma mistura das 3 coisas, eu vou colocar trecho de cada uma dessas coletas. Assim que eu for apresentando cada um desses elementos, eu vou começar a fazer a análise desses resultados. Então, quando eu coloco um trecho de fala, por exemplo, no estudo qualitativo, esse trecho de fala ele não pode ser solto, ele precisa de ser contextualizado. Isso aí vai aparecer então dentro desse item análise dos resultados, que é o terceiro aí na série. E o quarto é a aproximação da literatura que você vai fazer em relação aos resultados que você encontrou, que se aproximam ao que eu estou falando ou então que se distancia do que eu estou falando. Sempre que eu apresento um resultado, eu tenho que buscar na literatura uma comparação em relação ao que eu estou falando. E aí eu vou fazendo isso com cada subcategoria dos meus resultados e discussões que eu encontrei. Começo escrevendo um trecho introdutório explicando o que é essa subcategoria, apresento os meus resultados,
faço a análise deles em seguida e finalizo com uma aproximação da literatura. Agora, sempre tenha cuidado de, na transição de uma ideia de uma subcategoria para outra, de você fazer 1 ou 2 parágrafos de ligação, que fazem um link da ideia que você discutiu até agora com a próxima, para evitar que você faça trechos recortados e depois seja mal avaliado por isso. Isso é um roteiro fácil de você seguir e que te ajuda a raciocinar o que você deve colocar e em qual ordem para você não se perder nos seus resultados e discussões. Particularmente, grande parte da minha vida acadêmica foi construindo estudos qualitativos, então tem muito material a respeito de tudo isso. Se vocês quiserem, é só anunciar aí embaixo nos comentários me pedindo que eu mando para vocês por e-mail. Agora chegou a hora de você dar um like aí no vídeo, dividir com as pessoas que precisam desse tema e esperar pelo próximo vídeo que está imperdível, que vai ser a respeito de estudos quantitativos, resultados e discussão. Até lá então e um grande abraço!